eu gostaria de estar dando uma palavra. A palavra que seria ministrada nesta manhã é a lição de número 12. A lição de número 12, ela fala sobre as bênçãos de Deus para a família. Diz assim, a verdade aplicada. Olha só o que a verdade aplicada diz. Deus planejou, instituiu, abençoou, instruiu a família, além de usá-la em seu plano redentor à humanidade. E lá nos textos de referência, nós encontramos ali em Gênesis 2, quando Deus faz a chamada a Abraão. Ele disse, Abraão, sai da tua casa, da tua parentela e da casa do teu pai, para a terra que eu te mostrarei, e far-te-ei uma grande nação, e abençoar-te-ei, e engrandecerei o teu nome, e tu serás uma bênção. E continua dizendo, e abençoarei os que te abençoarem, e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem, e em ti serão benditas todas as famílias da terra. Olha só, Deus mais uma vez aqui falando sobre família, e o compromisso dele com essas famílias. Em Atos 3, também no texto aqui da nossa revista, Atos 3, 25, diz assim, vós sois os filhos dos profetas, e do concerto que Deus fez com vossos pais, dizendo a Abraão, na sua descendência serão benditas todas as famílias da terra. Ou seja, nós vemos aqui que sobre esses estudos, sobre o estudo de hoje, nos próximos estudos, principalmente agora nesse momento, que a Bíblia não é um livro de terapia familiar, mas ela é um manual completo de como nós podemos servir a Deus em família. Ela, quando a gente vai ver, nós vamos ver que a Bíblia não fala simplesmente de homens perfeitos, não fala de homens, ela não cita somente a perfeição dos homens, mas ela cita os homens na sua naturalidade, na sua normalidade, na sua pecaminosidade, melhor dizendo. Então, preste atenção numa coisa, homens que a gente admira, Noé, Abraão, esses homens de fé, foram homens tremendamente usados por Deus, mas não significa que eles não tiveram os seus problemas, não significa que eles não tiveram lutas consigo mesmo para se ver livre de alguns pecados na sua vida. Então, ou seja, a Bíblia não é simplesmente um local onde quer mostrar que todo mundo é bonzinho. Não, não é nada disso. Ela quer nos ensinar que mesmo nós não sendo coisa alguma, sendo pó, mesmo nós não sendo nada, temos os nossos defeitos, as nossas dificuldades, convivendo com pecados, mas uma coisa é certa, se nós tomarmos posição em Deus, as nossas fraquezas vão se tornar em força, as nossas fraquezas vão se tornar em poder, e nós vamos conseguir ser vitoriosos e chegar do outro lado de lá. Homens tipo como Paulo, que com todas as coisas boas que Deus usou, aquele homem que um dia, num dos sobrinhos de Barnabé, que pediu para ir com ele, só porque o sobrinho de Barnabé não tinha deixado ele na mão, Paulo, num ato de rompante, não quis mais que ele andasse com ele. Ou seja, Paulo naquele momento foi incapaz de perdoar Marcos, porque ele não quis andar com Paulo em determinado momento, e ele não conseguiu perdoá-lo, só foi perdoar lá na frente, quando ele escreve a carta dizendo para trazer com ele também Marcos. Ou seja, nós não somos perfeitos. Você já viu um pecado mais difícil de alguém confessar? Eu acho que é um dos pecados mais difíceis de ser confessado, é um pecado de inveja. Às vezes a gente confessa tantos pecados, fala a verdade, mas confessa prostituição, confessa roubo, confessa tanta coisa, mas quantas pessoas você já viu confessando, olha, morri de inveja de você, tive inveja do seu carro, tive inveja quando eu fui na sua casa, morri de inveja de você, porque a sua família é abençoada. Você já viu alguém confessar isso? Eu nunca vi ninguém ficar confessando inveja. Asaf foi uma dessas pessoas, que ele, na Bíblia, Deus mostrando, que era um homem de Deus, um levita, um homem tremendamente usado para escrever, Asaf confessando que ele teve inveja. Inveja de quem? Inveja dos ímpios, porque ele olhava para as pessoas e olhava para o mundo, olhava para as pessoas que não conheciam a Deus,
e via que essas pessoas estavam prosperando. Parece que elas não tinham aflições na sua vida, parece que elas não tinham lutas, não travavam batalhas, parece que tudo dava certo na vida delas. E Asaf, a Bíblia diz que ele fica com inveja dos ímpios, e quase que ele confessa dizendo que quase que os seus pés se escorregam, ou seja, quase que ele desvia, quase que ele sai do caminho, quase que ele não busca mais a Deus, exatamente por isso. Ou seja, mas preste atenção numa coisa: a única pessoa que já pisou nesta terra, que foi perfeito, foi Jesus Cristo. Ele sim. Por isso que Ele é o nosso referencial de fé, por isso que Ele é o nosso referencial de vida, é o nosso referencial de vitória para as nossas casas, para as nossas famílias. A minha família não é perfeita, a sua família não é perfeita, a família de ninguém é perfeita, mas nós não podemos desistir, nós não podemos abrir mão das imperfeições da nossa casa e da nossa família. É por isso que nós às vezes ficamos aqui para estudar, por isso que nós estamos estudando, que há um jeito, há uma maneira, como nós suplantarmos as dificuldades, porventura, existem nas nossas casas e nos nossos lares. Mas de que maneira que é isso? Olhando em Jesus Cristo, fitando os nossos olhos nele, colocando os nossos olhos nele. Não há outra maneira, não há outra maneira. Às vezes, quando nós colocamos os nossos olhos em pessoas, nós vamos frustrar, nós vamos ficar frustrados. Mas quando nós colocamos os nossos olhos em Cristo, nós não vamos mais frustrar. Você não adianta ficar querendo cobrar perfeição da sua esposa, do seu esposo, dos seus filhos, da sua filha, dos seus amigos. Ninguém é perfeito. Todos nós temos defeitos. É só conviver um pouquinho com cada um, nós vamos estar vendo os defeitos que cada um tem. Mas isso não nos vai fazer com que a gente não possa conviver em família. Muito pelo contrário, nós devemos buscar em Deus e juntos a gente possa crescer e cada vez mais estar servindo a Deus. Dando seguimento aqui, a família aqui como a bênção divina, está falando aqui na nossa revista, diz que a família é uma agência divina. Ou seja, quando da ocasião do pecado, Deus não desistiu das famílias. Deus não desistiu da família de Adão. Deus não precisou fazer um recall aí, dizendo, não, vou ter que começar a chamar aqui, começar tudo de novo isso aqui, porque não prestou, de maneira alguma. A gente às vezes fica pensando, a gente às vezes fica imaginando um mundo perfeito. Nós não vivemos no mundo perfeito, não ficamos com pessoas perfeitas. Olha para você ver uma coisa. Quando lá do primeiro pecado, Adão tinha o quê lá? Ele tinha um ambiente totalmente perfeito. O local onde ele estava era perfeito. Tanto que Deus, quando criou todas as coisas, Ele disse que ali tudo era bom, tudo era maravilhoso. Então Adão foi inserido em um ambiente perfeito. Mas o que aconteceu? Qual foi o problema? O ambiente era perfeito, mas o homem ali não era imperfeito. O homem era imperfeito, melhor dizendo. Então, preste atenção numa coisa: fazer o certo ou errado nas nossas vidas não depende do lugar aonde nós estamos, se é perfeito ou não. Fazer o certo ou errado, pecar ou não pecar, não depende da circunstância, mas depende, preste atenção numa coisa, depende das decisões que eu tomar na minha vida. Não depende do lugar. Depende daquilo que estiver no meu coração, que vão me ajudar a tomar uma decisão, por mais simples que ela seja. Tudo que fizer parte da minha vida, do meu dia a dia, vai me ajudar a tomar as decisões corretas no nosso dia a dia. A gente pode ser perfeito, em alguns lugares, mas em outras áreas da nossa vida, você já reparou? A gente às vezes nós somos bons em determinadas áreas, mas em outras áreas da nossa vida é só Jesus na causa. Todo dia você tem que lutar contra estas coisas. É como se, imagina-se assim, é como se fosse uma faca. A faca é boa para você cortar um churrasquinho, Você que está em casa agora, preparando aí um churrasquinho, aquela carne, aquela picanha que está baixando de preço.
Imagina uma faca boa de corte, afiada. Ela é útil, ela é ótima para cortar carne ali naquele momento. Mas experimente você, no momento que você for tomar sopa lá na sua casa à noite, antes de dormir, você pegar essa mesma faca e for tentar tomar sopa com ela. O que vai acontecer? Não vai prestar. Ou seja, então, não é lugar, não é circunstâncias, não é coisas, não é perfeição. Nós não dependemos de perfeição, nós dependemos de Deus na nossa vida. É Deus quem nos sustenta e é Deus quem vai continuar nos sustentando. É assim que funciona, é a lógica da vida, é a lógica da fé. É por isso que nós fomos chamados. Eu quero continuar dizendo aqui, no passado, falando sobre família, as definições de família. Nós tínhamos uma definição de família, que a definição que valia no passado, até alguns anos atrás, que nós todos entendíamos, era que a definição no dicionário que existia era: família é a união entre um homem e uma mulher por meio de casamento ou união estável, junto com sua prole. Essa era a definição que nós conhecíamos. Um homem e uma mulher casados, em um cartório, uma união estável, e criando ali os seus filhos. Mas de alguns anos para cá, até o dicionário mudou a sua definição. No dicionário eu fiz questão de colocar, a Wise, ele diz a definição agora atual de família: grupo de pessoas vivendo sobre o mesmo teto, ou grupo de pessoas com ancestralidade comum. Ou seja, por que o diabo detesta as famílias? Por que o diabo tem tanta raiva de famílias? Por que o diabo quer destruir as famílias? Às vezes ele não se preocupa com a individualidade, apesar da individualidade influenciar o coletivo. Mas ele quer destruir famílias. Por quê? Porque família foi um projeto de Deus. A minha família, a sua família, a minha casa, a sua casa, foi projetada por Deus, primeiramente. Por isso que, às vezes, o inimigo quer destruir isso. E ele destruindo, primeiramente, os conceitos, evidentemente, os conceitos vão adentrar para dentro dos lares, para dentro das famílias. E isso também será destruído. Então, hoje, o que é uma família na definição atual das leis e tudo? Família é quem vive debaixo do mesmo teto. 2 homens e criança é uma família. 2 mulheres e uma criança é uma família. 2 primos com uma criança é uma família. 5 pessoas vivendo debaixo do mesmo teto lá, não importa de que maneira mas pode adotar ali uma criança, é considerado uma família. Então, por isso que o inimigo tem tanto ódio das famílias, ele tenta destruir, porque ele sabe, se ele destruir esse seio familiar, ele não está destruindo simplesmente uma pessoa, mas ele está destruindo uma semente do futuro. E o que é o futuro sem uma definição clara do que é certo, do que é errado, o que é bom, o que é ruim, o que eu devo e o que eu não devo fazer? Se eu não tiver esses conceitos claros na minha vida, certamente eu vou fazer coisas erradas. E não existe conceitos mais bem definidos, imutáveis, do que está na Bíblia. Então nós devemos claramente buscar a direção de Deus em todo momento das nossas vidas. O nosso lar sempre será o lugar o mais seguro do mundo. Você já observou que quando você volta para a sua casa, para o seu lar, não existe coisa mais gostosa, mais agradável de se estar? Nesse momento que nós estamos passando essa dificuldade, às vezes quando você tem que sair para a rua, sair para comprar alguma coisa, na sua cabeça, principalmente, ou melhor, na minha cabeça, eu já fico pensando no momento que eu vou adentrar a minha casa, chegar lá novamente, estar ali no recôndito. Parece que é o lugar onde Deus preparou como uma estrutura, não só uma estrutura física, mas uma estrutura mental, psicológica, de aconchego, de graça, uma estrutura de gratidão, de abraço. É onde nós estamos vivendo em família. É o lugar onde a gente não precisa viver com máscaras. É o lugar onde a gente não precisa colocar máscara alguma, porque as pessoas que ali estão nos conhecem.
e nos conhecem muito bem, e por nos conhecer, elas nos aceitam, como nós somos. É verdade que ninguém, e o próprio Deus, Ele nos aceita, mas Ele não quer que nós fiquemos da mesma maneira como nós estamos. Ele quer sempre que a gente possa melhorar. Então os nossos lares, eles vão continuar sendo estruturados exatamente por aquilo que Deus fez e aquilo que Deus faz. Mas existem, só para a gente distrair um pouco, tem momento na vida que a situação fica difícil. A situação não fica muito fácil, o clima esquenta, né? O clima não fica muito legal dentro dos lares desse aconchego. Tem uma história que diz o seguinte: uma menininha chegou e conversou com seu pai. E depois de conversar com seu pai, ela chamou uma criancinha de 10 anos, aí chamou a sua mãe. E disse para a mãe: mãe, eu estou em dúvida. A mãe perguntou: em dúvida por quê? Não, mas eu quero te fazer uma pergunta. A mãe disse: pergunte, o que foi? Ela disse assim: mãe, como que a raça humana foi criada? A mãe respondeu para ela, e a criança ficou mais em dúvida ainda. E ela falou: mãe, eu não consigo tirar a minha dúvida, agora piorou. A mãe perguntou: por quê? Não, porque eu perguntei para a senhora como que foi criada a raça humana. A senhora falou que Deus pegou o barro, fez e criou o homem. E quando eu fui perguntar para o papai, ele estava lá com raiva, eu perguntei para o papai e ele me respondeu o seguinte: não, a raça humana veio do macaco. A mãe falou: não, minha filha, não se preocupa com isso. Eu entendo muito bem, é que a mamãe estava falando da família dela e o papai estava falando da família dele. Ou seja, irmãos, tem momento que é duro, tem momento que o negócio é tenso. Imagina agora a gente ficar em casa todo santo dia olhando. Ontem eu estava conversando com a Marisete. Marisete, o que a gente vai ficar fazendo aqui, olhando um para a cara do outro, que agora vamos assistir um filme, vamos ver um negócio aqui na net, na internet, porque vai dando uma agonia, uma vontade de sair, uma vontade de conversar com os outros, apesar que agora ela arrumou uma maneira, arrumou lá um grupo de pessoas no WhatsApp, que ela vai conversando visualmente ali no WhatsApp de 4 em 4 pessoas, né? Então, orando pelas pessoas e fazendo, então isso tem agradado a ela. Vamos mais para frente. Para os nós que somos pais, a sua família, preste atenção, nós que somos pais, a nossa família é o nosso mais importante rebanho. Porque nós podemos ter outros rebanhos. Você pode ter funcionários, você pode ter empregados, você pode ter gente debaixo das suas mãos, da sua direção, da sua condução. Você pode ter muitas pessoas debaixo da sua tutela. Mas o mais importante rebanho que você tem é a sua família. E da sua família você não pode abrir mão. A sua família são esse rebanho de ovelha. Ovelha, você já viu tanto que ovelha é suscetível às coisas difíceis? Ovelha é frágil. Ovelha precisa de proteção. Ovelha precisa de direção. Ovelha precisa de alimento colocado na sua boca. Então você que é pai, você que é mãe, preste atenção numa coisa. Mesmo que você tenha muitas pessoas sobre os seus cuidados, sobre a sua lida, mas nunca se esqueça de uma coisa: primeira coisa que Deus colocou na sua vida foi sua casa, foi a sua família. Então faz isso bem, conduza bem, alimente, não de coisas físicas, simplesmente, apesar de, ou mesmo que nós tenhamos que assim fazê-lo, mas isso não é o essencial é esse alimento, o alimento espiritual. Eu vejo que um exemplo bom que nós temos de homem que assim fez, a Bíblia diz que Noé foi um desses homens. Preste atenção, eu amo essa estrutura, eu amo essa palavra, eu amo essas passagens. Fala que Noé agradou aos olhos de Deus no meio de uma geração corrupta. Preste atenção, no meio de uma geração corrupta, olha a ilustração. Deus foi lá, no meio de toda aquela geração, achou uma família, achou um homem e solicitou a esse homem. Imagina o seguinte, quando a gente vê aquelas festas lá em Hollywood,
a gente vê Calçada da Fama, vê aqueles negócios todos apoteóticos, bonitos ali. Pessoas que entram ali naquele local não são pessoas comuns, não é qualquer uma pessoa. Alguém para receber um Oscar, não é qualquer um que recebe um Oscar. Alguém para colocar a mão naquela calçada ali da fama, não é qualquer pessoa. Eu acho interessante que quando nós olhamos para o livro de Hebreus, no capítulo 11, nós vamos ver exatamente esse hall da fama, onde Noé, ele é colocado lá nesse negócio, lá nesse local. A Bíblia diz assim, olha só, preste atenção. Pela fé, Noé, quando divinamente orientado acerca dos acontecimentos que ainda poderiam ser vistos, construiu uma arca. Olha só, construiu uma arca a fim de salvar a sua família. Isso está em Hebreus 11, 7. Ou seja, qual que era a prioridade de Noé? Construir uma arca para salvar a sua família. Preste atenção, você que é pai, você que é mãe. Às vezes você tem dificuldade para pregar, às vezes você tem dificuldade para ministrar, às vezes você tem dificuldade para evangelizar vizinho, pessoas, praça pública, eu não sei. Esta semana nós fizemos um ato profético ali em casa, no meio de todas essas manifestações, contra, a favor de uma coisa ou de outra. E a Marisete teve no coração e eu arrumamos lá uma parafernália de coisa, de som, de coisa, colocamos na sacada do nosso apartamento ali. E da hora que deu 8 horas, nós começamos e colocamos uma música muito alta ali na sacada da nossa varanda, e tocamos essa música ali umas 3 vezes. As pessoas começaram a sair nas janelas, começaram a ficar curiosas, coisas. Depois a Marisete, não, deixa comigo. Aí a Marisete pegou e depois que terminou, ela falou algumas palavras alto ali para que as pessoas pudessem estar ouvindo, e logo em seguida ela orou pelos profissionais da saúde, orou pelos enfermeiros, médicos, técnicos de enfermagem ali, e as pessoas nos prédios ali olhando, aplaudindo, batendo palma, tirando foto. Ou seja, aonde eu quero chegar? Preste atenção numa coisa. Às vezes você não é capaz de fazer certas coisas. Às vezes você não tem coragem para fazer certas coisas, mas esse homem aqui tomou uma posição na sua vida, aqui, ó. Ele construiu a sua arca. A Bíblia não diz que não entrou uma pessoa sequer nesta arca, não entrou uma pessoa sequer nesta arca que não fosse a sua própria família. Ou seja, sei lá, durante 80, 100, 120 anos, na construção daquela arca, Noé falando, pregando para as pessoas, ninguém acreditou. Mas a sua própria família acreditou, tanto que quando o dilúvio chega, a arca que foi alçada pelas águas estava levando junto dela a família de Noé. O que eu quero falar com você nesta manhã? É que nós devemos nos preocupar com a nossa casa, devemos preocupar com outras pessoas, devemos ganhar vidas, almas para as pessoas, mas as primeiras pessoas que nós devemos ganhar são as pessoas que estão dentro da nossa casa, dentro do nosso lar. Eu coloquei como local de refúgio e preparação para a vida. No passado, a escola de uma criança começava no lar. Por que lá? Porque lá no lar aprendia os conceitos básicos, mas aprendia também sobre Deus. Aprendia sobre a principal preocupação que os pais judeus tinham, era que os seus filhos conhecessem o Deus vivo, conhecer o Deus vivo. Isso me faz lembrar a palavra que vem lá do hebraico, para conhecer, que muitas vezes ela está ligada à intimidade entre pessoas, esse conhecer. Não é um conhecer de muito prazer, e aí, tudo bem com você? Não é esse conhecimento. Tanto que lá em Gênesis, quando a gente começa a ler o livro de Gênesis, diz que Adão conheceu a Eva e nasceu então seu filho. Ou seja, não foi um conhecimento simples. O que Deus está falando aqui, que os judeus queriam mostrar, ensinar para os seus filhos, é que eles tivessem um conhecimento que gerasse intimidade. Intimidade, porque nesse exemplo que eu dei de Adão e Eva, em algumas passagens, principalmente no Antigo Testamento, toda vez as palavras que a conhecer, esse conhecimento, nos levam exatamente a essa intimidade mais íntima. Tem alguma coisa mais íntima
que existe, senão um relacionamento sexual entre um homem e uma mulher. Não existe intimidade maior do que essa. Então, o que está dizendo esta palavra, conhecer, que nós devemos levar os nossos filhos a conhecer? É exatamente isso, fazer com que eles tenham intimidade, e que essa intimidade possa estar levando eles a conhecer a Deus cada vez mais. Vamos mais aqui para frente. Eu achei interessante aqui, que eu pensava isso quando estava educando os meninos, educando os meus filhos, que é mais eficaz você orientar e preparar os seus filhos do que dizer a eles as decisões que eles devem tomar. Você orientar é como um treinador de futebol, para ficar mais fácil, mais prático. Um treinador, ele não vai lá jogar no campo. O treinador, ele simplesmente prepara os seus atletas, fisicamente, emocionalmente, espiritualmente, adequa as habilidades de cada um. Olha, você é mais forte aqui, você é mais fraco aqui nessa área, então olha, você tem que ficar por aqui, você não deve passar daqui. O que isso fala para nós? É que o treinador, ele prepara os seus atletas, porque vai chegar um dia do jogo, em que ele não vai estar lá no campo. O que nós podemos fazer para os nossos filhos, além de tentar ficar escolhendo profissão dos nossos filhos? Eu nunca fui médico na vida, agora meu filho vai ser de todo jeito, ele vai ser médico. Eu não fui engenheiro, mas o meu filho vai ser engenheiro. Ele não quer, mas ele vai ter que ser engenheiro, porque eu gosto. Ou seja, às vezes nós colocamos nos nossos filhos as frustrações, as nossas frustrações do passado, e achamos que eles têm que dar sequência a isso da vida, frutificar em torno disso. Não, nós temos que fazer o preparo dos nossos filhos, e quando os nossos filhos estiverem preparados, eles vão poder tomar as suas próprias decisões, e essas decisões vão ser baseadas exatamente naquilo que eles aprenderam, não que eu estivesse jogando para eles, mas aquilo que eles jogaram, aquilo que eles tiveram oportunidade de fazer. Esta semana eu fiquei, a gente está todo mundo em casa, né? Todo mundo em casa, eu, Marisete, Murilo lá em Brasília. Murilo, a gente está orando porque ele está tendo que ir para os hospitais, né? Ele está tendo que trabalhar nos hospitais, e principalmente os hospitais, ele está no Sírio-Libanês, um dos hospitais lá de Brasília, de referência, e que as autoridades, aquele povo mais chique, fica doente e vai para lá, pega vírus, vai para lá, pega o trem do Bolsonaro, vai lá para o Sírio-Libanês. Então, o que a gente está orando é exatamente para Deus guardar a vida dos nossos filhos, guardar a vida das nossas familiares, de todas as pessoas, da nação, de uma maneira geral. Mas essa semana eu fiquei feliz com uma coisa de ver os ensinamentos, como que os ensinamentos funcionam. Eu vendo que, preste atenção nessa ilustração pequena, eu vendo que os meus netos estavam sozinhos dentro de casa, sem ter o que fazer lá na casa deles, evidentemente, e nós aqui na nossa casa, eu imaginei que poderia estar ajudando eles. Então eu liguei lá na casa da minha filha e disse assim para ela: Marília, eu estou pensando num negócio aqui, é muito legal, mas muito legal mesmo. Os meninos estão aí sem o que fazer, sem nada do que fazer. Eu vou fazer o seguinte para estar te ajudando: eu vou pegar o Xbox que está aqui em casa, que eu comprei para eles, vou pegar o Xbox com alguns joguinhos e vou levar aí para sua casa e deixa aí na portaria e você pega, tá certo? Ela me respondeu, ela me falou assim: pai, faz o seguinte, não traz esse Xbox agora não, deixa ele aí por enquanto, não traz ele agora não. Eu perguntei: por quê, minha filha? Porque eu como avô, naquele momento, eu confesso a vocês, irmãos, eu fiquei frustrado. Como avô eu me frustrei, mas como pai eu me senti altamente realizado e altamente com vontade, né, que aquilo concretizasse, porque a minha filha me disse o seguinte: não deixa o Xbox aí, pai, porque esses dias aqui eu estou aproveitando para ensinar os meninos, para ensinar as crianças, ensinar o Isaac, ensinar o Luca, trabalhos domésticos, ensinando eles a ler a Bíblia, ensinando eles a orar, ensinando eles a estar comigo no meu dia a dia. Irmãos, como avô, eu te falei, fiquei frustrado. Como pai,
eu me senti orgulhoso daquela atitude, de vendo que o aprendizado que a gente passa para os filhos, e eles aprendem, e isso traz uma alegria e traz uma satisfação muito grande para nós. A gente vamos chegando aqui mais para o final da nossa lição, da nossa revista. Eu fiz questão de não colocar tópicos, porque tópicos eu gosto normalmente de trabalhar aqui no Data Show e ensinar cada detalhe, cada parte. Mas aqui nós vamos aqui falando no assunto de uma maneira geral. Eu coloquei que família não são apenas indivíduos, ou não é apenas indivíduos que convivem debaixo do mesmo teto. Preste atenção, mas é um lugar de relacionamentos que deixam marcas na alma e no coração das pessoas. Todos os pais têm o desejo de fazer o melhor para os seus filhos, mas bons filhos e coisas boas não acontecem por acaso. Ou seja, bons filhos e coisas boas que acontecem a esses filhos não acontecem por acaso. Eu gosto, e um dia eu falei aqui na igreja, vou falar novamente aqui, eu gosto demais daquele filósofo Mário Sérgio Cortella. Eu ouço muita coisa dele, porque ele tem muito ensinamento a trazer para a gente. Eu um dia, ouvindo ele na TV, ele citou um texto que eu achei super interessante sobre isso aí. O que a gente está fazendo para os nossos filhos? O que a gente faz para os nossos filhos para que esse desejo de fazer essas coisas melhores aconteçam na vida dele? E ele citou ali um texto, ele dizia que o seguinte: quando ele tinha um amigo, que ele tinha os seus filhos, e ele colocava no coração dos filhos o seguinte: olha, quando você completar 12 anos, eu vou te ensinar o segredo da vida e o segredo da prosperidade. Mas somente quando você terá 12 anos de idade. Então as crianças ficavam naquela agonia, completava 10 anos, queria saber, não, é só quando você completar 12 anos. Completava 11 anos, nada, ele não falava o segredo, não contava, não pai, conta o segredo. Não, somente quando você terá 12 anos. E quando o primeiro filho inteirou 12 anos, o filho levantou já de manhã, já querendo saber. Sentou com o pai: pai, vem cá, me conta aí, qual que é o segredo da vida? Qual que é o segredo da prosperidade? Ele sentou com o filho e falou: você quer mesmo saber? O filho disse: quero, pai, conta logo o segredo aí da vida. Ele disse assim para o seu filho: eu vou te contar, preste atenção, abre os seus ouvidos. Ele disse assim: olha, o segredo da vida e da prosperidade é: vaca não dá leite. Hã? Como é que é? Vaca não dá leite? É exatamente isso, vaca não dá leite. Você tem que cuidar dela, você tem que levantar de madrugada, você tem que dar alimento para ela, você tem que cuidar com vermífugo para ela, você tem que fazer com que o sol não a moleste, ela tem que ter uma umidade boa, ela tem que ser bem tratada, você tem que levantar de madrugada, ir lá no curral, você tem que pegar a vaca, amarrar o rabo da vaca no meio das pernas, com uma corda, para que o rabo não venha em você. Você tem que tirar o rabo do local, arrumar um banquinho, sentar no banquinho, e a partir que você senta no banquinho, você tem que pegar as tetas da vaca, mas não é de qualquer maneira. Na teta da vaca você tem que saber o que fazer, e você tem que fazer os movimentos certos, para que a vaca venha a dar leite. Por que ele disse isso, e por que eu estou falando isso para você? É porque normalmente nós queremos blindar os nossos filhos de tal maneira que a gente nunca deixa com que eles possam ter os seus próprios erros, para que eles possam ter os seus próprios aprendizados. As crianças, jovens, pré-adolescentes e adolescentes de hoje, principalmente, acham que tudo vem pronto, acham que tudo é fácil, que toda conquista não passa por frustração, de que toda vitória não passa por você às vezes estar lá embaixo, de que toda coisa ruim que acontece, às vezes ele pensa que é o final, que ele tem que desistir e que ele não sabe dar continuidade. Sabe de uma coisa? Às vezes, por que a vaca não dá leite? É porque nós temos que ensinar para os nossos filhos que a real necessidade deles estarem tomando as suas próprias decisões, frustrando na sua vida. Nós temos, às vezes, um temor grande de deixar os nossos filhos frustrar,
Nós preferimos frustrar por eles do que deixar eles frustrados. Quando eles estão tristes, muitos pais vão lá, compram coisas para dar para os seus filhos, para que eles não se entristeçam. Preste atenção numa coisa. O nosso ensinamento, aproveite agora, esses dias que você está em casa, dê um tempo de qualidade para os seus filhos. Dê mais tempo de qualidade para a sua família, para a sua casa. Talvez seja o momento que Deus está preparando para você. Talvez você nunca fez isso na sua vida. Talvez você nunca parou um dia, 2 dias com a sua família para trazer ensinamentos. Não é para simplesmente, eu vou pegar meu filho aqui e vou levar ele 3, 4 horas num shopping e assistir um filme com ele. Não, não é isso. O que ele vai trazer, o seu filho vai trazer de aprendizado com essas 3 horas, 4 horas no shopping, 4 horas assistindo um filme? Talvez pouca coisa. Mas aproveite esses momentos na sua casa, juntamente com a sua família, para trazer experiências para ela, para ensinar alguma coisa para a sua família, para mostrar amor, para mostrar aceitação, para mostrar que mesmo que o seu filho errou, erre, que ele não seja rejeitado, que ele não se sinta rejeitado dentro da sua casa, dentro do seu lar. Não deixe a sua mulher frustrada como se não fosse ninguém dentro da sua casa, como se fosse a última pessoa, porque você às vezes tem escorraçado tanto a sua família, escorraçado tanto a sua esposa, que ela já não se sente mais um alguém, ela se sente um verme, um ninguém dentro da sua própria casa. Por quê? Porque você nunca parou para sentar, para mostrar emoções, para mostrar que você é humano, para você mostrar que você é humana, que você erra, que você frustra, que você é alguém que carente, que depende, é saco sem nada, é saco vazio. Se não for Deus na sua vida, você não é nada, você não é ninguém. Aproveite esses dias agora, para que Deus possa estar falando com vocês dentro da sua casa, dentro do seu lar. Traga relacionamentos firmes, sinceros. Abrace sua casa, abrace a sua família. Seja ali um atalaia dentro da sua casa. Profetize, ministre palavras de vitória. Deixe seus filhos ver você acreditando, porque tem coisas a partir de determinados momentos da nossa vida, os nossos filhos não vão olhar as nossas palavras, eles vão olhar os nossos atos. Deixe o seu filho ver, na realidade, quem é você por trás dessa capa toda, nesses momentos agora. Deixe com que seu filho venha te conhecer e saiba de uma coisa, ele não vai se frustrar, ele vai te amar mais do que ele te ama ainda. Amém, amados irmãos? Vamos estar encerrando aqui agora. Eu acho que vamos ver um assunto aqui para a gente estar encerrando. Eu vou falar sobre o que a Bíblia está dizendo, sobre os nossos sonhos. O sonho que nós temos, que a nossa família alcance coisas melhores do que nós. Que os nossos familiares vão mais longe do que nós. O Salmo 127 está descrito aqui na nossa lição, verso 4. Ele diz assim: como flecha nas mãos do guerreiro, são os filhos nascidos da juventude. Como flechas na mão do guerreiro, são os filhos nascidos da juventude. Ou seja, o que significa isso? E eu vou estar encerrando a partir desse instante aqui. O que é ter flecha na mão do guerreiro? O que a Bíblia está dizendo aqui? Algumas verdades aqui. Essas flechas têm que estar na sua mão. Ou seja, a sua casa, a sua família, tem que estar no controle. Não estou falando de controle de exército, não estou falando de autoritarismo, nada disso. A partir do momento que eu digo, que eu uso a minha autoridade com autoritarismo, eu estou perdendo, eu não estou ganhando, eu estou perdendo. A partir do momento que eu preciso dizer, olha, você sabe com quem você está falando? Você sabe que eu sou teu pai? A partir do momento que você quer falar quem você é para os seus filhos, para a sua esposa, você já perdeu a autoridade. Você, a partir desse momento, elas não vão acreditar mais. Mesmo que a sua autoridade, baseada em autoritarismo, você force as coisas, force a barra, obrigue pessoas a fazer, você nunca será seguido, você nunca será um líder, você nunca será uma líder, se você não basear a sua autoridade baseada em amor. Os seus filhos têm que estar nas suas mãos, sim. Eles precisam estar nas suas mãos, como uma flecha
na mão de um guerreiro, eles têm que estar nas tuas mãos. Ou seja, você que sabe a quantidade de flechas, você conhece cada uma dessas flechas, mas elas têm que estar nas tuas mãos, porque não adianta você carregar o alforje, carregar o arco, e se você não tiver as flechas com você. Ou seja, isso fala que os nossos filhos têm que exatamente estar nessa tomada aqui, estar nas nossas mãos, estar centrado naquilo que nós temos. Você tem o coração dos seus filhos nas suas mãos? Você tem o coração dos seus filhos? Você conhece a intimidade do seu filho? Você conhece o seu mundo, ou só o seu mundo externo? Você conhece somente o seu mundo exterior? Você conhece o que passa no coração do seu filho, da sua filha? Nós estamos falando aqui hoje de famílias. Nós estamos falando aqui hoje para aproveitamento de tempo, porque vai chegar um momento da nossa vida que nós vamos ver e olhar para trás, se nós não guardarmos bem esse tempo, se nós não usarmos bem esse tempo hoje que nós temos com nossa família, com os nossos filhos. Nós podemos chegar daqui a 10 anos, 15 anos, 20 anos, e você olhar para trás e pensar: o que eu fiz do tempo? O que eu gastei o meu tempo? Em que foi investido o meu tempo? Você pode olhar para trás e dizer: nossa, como o tempo passou rápido. Eu não vi nada, não participei, não vi a vida da minha esposa, não vi a vida dos meus filhos, não vivi essa vida com ele, foi uma vida à parte. A gente pode pensar exatamente o que eu fiz do meu tempo, como seria bom se o tempo voltasse novamente. E isso não vai acontecer. Mas você pode aproveitar e começar, mesmo que com essa doença, mesmo com esse transtorno, mesmo com essa pandemia, você ainda pode aproveitar esse tempo e tirar coisas boas, principalmente no agregamento da sua casa e da sua família. O arqueiro precisa ter um braço forte, mas também precisa ser habilidoso, porque não adianta força sem habilidade, não vai adiantar coisa alguma. Eu coloquei algo aqui que muito interessante, marcante. A flecha, preste atenção, a flecha bem lançada sempre vai mais longe do que onde o arqueiro está. Eu acho isso tremendo, eu fico muito feliz disso. Os nossos filhos, além de serem mais bonitos do que nós, os nossos filhos, além de serem mais bonitos, mais bem preparados do que nós, eles também podem ir muito mais longe do que nós já fomos. Você sabe por quê? Porque nós preparamos eles hoje, ou nós os preparamos lá no passado. E os nossos filhos serão melhores do que nós. Os nossos filhos serão mais inteligentes do que nós. Os nossos filhos serão mais abençoados do que nós. Os nossos filhos serão mais crentes do que nós. Os nossos filhos terão a mente, o seu coração voltado para Deus muito mais, muito melhor do que nós fomos. Eu creio desta maneira. Por isso que o salmista diz que os filhos da mocidade são como flechas na mão de um guerreiro. Como que você quer lançar essas flechas? De que maneira? Até onde você quer que essas flechas vão? Até onde você acredita que essas flechas podem ir? Quais são as palavras que nós temos declarado, colocado na vida dos nossos filhos? O que nós temos, como nós temos preparado a nossa família? Sabe, encerrando esse momento, eu queria orar por você, orar pela sua casa, orar pela sua família, orar para que, eu sei que eu não sou profeta de desgraça, não, de maneira alguma, eu acredito na bênção. Tem aquela história, estou me lembrando aqui agora, que um pai deixou duas cartas. Ele disse para o seu filho o seguinte: você vai abrir essas cartas em 2 momentos da sua vida. Essas 2 cartas só devem ser abertas em 2 momentos. Eu vou morrer, mas depois que eu for, você vai abrir essas cartas somente em 2 momentos da sua vida. Quando você estiver extremamente, a sua vida estiver extremamente boa, tudo estiver extremamente lá em cima, aí você vai ver que é o momento de abrir a primeira carta. E se porventura algum dia você se sentir lá embaixo, as coisas para você não dar certo, nada o que você faz dá certo, todas as tentativas são frustradas, você está lá embaixo no pó, sem visualização nenhuma de você subir, de você crescer, você agora é o momento de abrir a segunda carta. E
a história conta que depois de alguns anos ele foi próspero em todas as coisas. Ele estava lá no auge financeiro, estava lá no auge da sua vida física, tudo da sua emocional. Ele estava lá em cima, alegria só que não existia ninguém maior do que ele. Ele lembrou daquilo que o pai falou e foi lá naquela primeira carta e abriu aquela carta. E naquela carta estava escrita a seguinte mensagem: meu filho, isso vai passar. Aquele filho colocou aquilo no seu coração, sabendo que um dia aquilo tudo ia passar. E depois de alguns anos veio as dificuldades, vieram as lutas. Talvez hoje muitas pessoas estão pensando exatamente isso: desgraças, empresas quebrando, falência, pessoas sendo demitidas, pais de família perdendo o emprego, pais de família ficando sem esperança, desolados, não sabem quando que isso vai mudar, quando pode, se é que vai mudar na cabeça deles. Eu te digo uma coisa, como aquele segundo pai diz: vai lá e abre a segunda carta. Esse jovem foi lá, depois de alguns anos, as coisas começaram a dar tudo errado para ele. E ele viu que não tinha mais solução para a sua vida. Ele lembrou então daquela carta. E ele foi lá, naquele local, naquele armário, pegou aquela segunda carta e abriu aquela segunda carta. E quando ele abre aquela segunda carta, ele se depara com a seguinte frase: meu filho, isso também vai passar. Saiba de uma coisa: Deus não perdeu o controle sobre nada da nossa vida. Deus não perdeu, as mãos de Deus continuam ainda a segurar as famílias, segurar o povo, segurar o seu povo fiel. As mãos de Deus ainda continuam a ser o sustentáculo da sua vida e da minha vida. Saiba de uma coisa: essa segunda carta vale para mim e para você. Não perca a esperança, isso vai passar, isso vai passar. E você vai se levantar novamente e vai se colocar de pé, e o sorriso vai abrir novamente nos seus olhos, e Deus vai te abençoar grandemente, fortemente. Que Deus te fortaleça, que Deus te dê graça, que Deus te abençoe em todas as áreas da sua vida. Feche os seus olhos. Amado Deus, obrigado por esse momento, Senhor. Obrigado por esse ensino. Obrigado por esta palavra que o Senhor ministrou aos nossos corações, ó Pai. Fortalece a nossa vida, nos ajuda a passar, nos ajuda a caminhar mais um passo, nos ajuda a enxergar além, nos ajuda, Senhor, a fortalecer o nosso braço, nos ajuda, Senhor, a caminhar sem visualizar coisa alguma, mas sabendo que não é para frente que nós devemos olhar, mas nós devemos olhar para o alto, porque é do alto que vem o nosso socorro. Ó meu Pai, abençoa a vida dos teus filhos, dos teus servos, em todas as áreas da sua vida. Te agradecemos em nome de Jesus Cristo. Amém. Que Deus vos abençoe, meus amados irmãos, e até domingo que vem.